Olá pessoal, tudo bem? Você já deve ter escutado falar no termo evidência científica ou prática baseada em evidência. O novo projeto da BK Training é compartilhar com vocês artigos científicos que nós utilizamos na nossa prática do dia a dia e dentro dos nossos cursos. Vamos conversar um pouco sobre ciência? Então vamos lá. Esse artigo foi selecionado porque ele vai falar sobre um tema muito bacana, que é o agachamento. Eu sou suspeito de falar porque o agachamento é tema do meu doutorado, então eu tenho lido muito sobre isso. E esse é um artigo simples, que fala uma linguagem simples, uma estatística fácil de compreender, resultados também, e uma boa aplicação prática. Então por isso que a gente selecionou. O título dele é As Mudanças Cinemáticas com o Uso do Calçado de Levantamento de Peso Olímpico no Agachamento com a Barra nas Costas. É um artigo que foi produzido por pesquisadores norte-americanos de diversos estados. Então, para a gente começar, o que é cinemática? Né? Brevemente falando, é um estudo, nesse caso desse artigo, das mudanças angulares. A pessoa vai agachar, eles vão ver o que acontece em relação a segmentos corporais. Usa vídeo, usa esses pontos aí que são luminosos, eles são reflexos que ocorrem da luz que sai da câmera, e a gente consegue projetar no computador e analisar isso com calma. E o calçado de levantamento de peso olímpico que está aí na tela, que a gente já vai falar um pouquinho mais dele. Então vamos lá, vamos começar a explorar o artigo, vamos ver o que eles estão falando aí, pontos a destacar na parte da introdução. Então eles começam falando sobre o agachamento, que é um exercício popular, mas ele comumente é falado que causa lesões. Eu imagino que você já deve ter escutado alguma vez de alguém falando sobre isso. Não pode agachar porque dá o joelho e tarará e tarará. Vamos deixar isso para um outro vídeo. Enfim, principalmente eles vão falar o foco na lombar, tá? Eles começam a falar sobre a manutenção da posição da lordose, que quando a gente agacha mais profundamente, quanto mais profundo for, a perda dessa lordose é bem comum ocorrer. E junto com isso, eles falam da inclinação excessiva do tronco. E essas dois componentes, né, perda da posição da lordose e inclinação excessiva, como está nesse rapaz aí fazendo agachamento, e isso pode aumentar a força de cisalhamento entre as vértebras. O que é isso? Uma vértebra sobre a outra, quando a gente tem essa força aqui, ó, de deslize. Não quer dizer que ela vai acontecer isso aqui durante o agachamento, mas imagina ao longo dos anos, com carga nas costas, perdendo a lordose, inclinando o tronco excessivamente, o que pode acontecer? Tem um documentário falando de um fisiculturista famoso, Ronnie Coleman, está na Netflix, que é bem interessante. Dá uma olhada lá para você ver. Eles falam muito sobre agachamento até. O Ronnie Coleman é um cara muito forte, né? Era pelo menos, e atualmente, infelizmente, a coluna lombar dele foi detonada. E provavelmente por causa do excesso de carga, né? E aí uma série de outros fatores que não vem ao caso a gente debater aqui. Mas dá uma olhada lá. Bom, outros pontos interessantes. Vamos lá para os calçados de levantamento de peso. Então, esse é um calçado, um exemplo aí. Vocês podem ver que no calcanhar tem um calço, é mais alto. E em média, aí, 2,5 cm. Isso pode mudar, o atleta pode querer uma altura diferente, mas em média é essa altura que eu estou falando, até eles colocam isso no artigo. E a grande sacada está aí. O uso de calçado de corrida, a gente tem um exemplo aí, e o uso do calçado de levantamento de peso olímpico no agachamento. O que acontece? Os alunos vêm fazer treino na academia, no estúdio, como? Com calçado de corrida, muitas vezes, né? E eles querem ver o que acontece nas mudanças angulares entre esses dois calçados. Um calçado próprio, que é um calçado usado por atletas, e um calçado de corrida, que é o que a gente mais vê por aí. Então o objetivo é ver essas mudanças cinemáticas com o uso dos dois calçados, e eles colocaram 3 hipóteses aí, que vai aumentar o ângulo dos pés com o uso do calçado de LPO, tá? LPO eu vou falar a abreviação de levantamento de peso olímpico, e menor inclinação do tronco com o uso do calçado de LPO, e por último que vai ser mais profundo o agachamento, né? A coxa irá se aproximar mais da linha paralela. Essas são as hipóteses, então, do estudo que a gente já vai ver se ocorreu ou não. Dentre os métodos, então a gente tem aí variável independente, é aquela que é manipulada e que essa variável independente pode vir a causar uma
mudança nas variáveis dependentes. Né? Sempre que a gente faz um estudo experimental, a gente vai ter essas variáveis. Então, a independente é o tipo de calçado. Então, ele vai manipular. Um é o calçado de LPO e o outro de corrida. E as variáveis independentes que podem vir a mudar por causa dessa mudança é o ângulo do pé, o deslocamento da barra frente e quadril para trás, que é a inclinação do tronco, e o pico de ângulo de flexão da coxa, que é a profundidade do agachamento. Os sujeitos, as pessoas que participaram desse estudo, isso é uma coisa muito importante quando a gente lê um artigo. Essa parte dos métodos faz a gente poder ver se o que a gente está lendo é aplicável para a nossa realidade. Tá? Então eles usaram 45 pessoas, que é um número bacana, 25 homens e 20 mulheres, aí com uma idade de 20 anos e eram experientes. Tá? Então eram sujeitos que já agachavam há alguns anos, já sabiam RM, já sabiam a repetição máxima, tudo. E eles usaram aí, nesse experimento 60% de um RM. Isso devido para ter um controle melhor da velocidade do agachamento. Bom, aí vocês têm duas figuras, né? A figura da esquerda, ela fala sobre os ângulos que foram analisados aí durante o experimento. Então vocês podem olhar ali com mais calma tanto a inclinação do tronco, a inclinação a profundidade da coxa, a inclinação do pé e os pontos utilizados ali no outro gráfico, né? A gente tem aquela bolona que não é a cabeça, não é um cara cabeçudo, é a anilha da barra, e aquele ponto preto é bem no meio da barra, né? Então a gente tem ali os outros pontos que foram colocados para fazer a análise. E vamos lá para os resultados então. Vamos ver o que aconteceu de interessante aí nesse estudo. Então a gente tem uma tabela, que a gente vai olhar agora de acordo com as hipóteses. O que eles botaram lá que poderia acontecer? Vamos ver se bateu aí com o estudo. Então a hipótese 1 era ver o ângulo do pé. Será que era maior? Será que não é? Então tem ali o quadradinho verde mostrando que foi encontrada uma diferença significativa, estatisticamente falando, o uso do calçado de LPO aumentou esse ângulo do pé. Eles falam lá, eles debatem um pouco nos resultados e na discussão que isso ocasiona um maior uso do quadríceps na hora do agachamento, né? E isso pode vir a você solicitar melhor partes, se você vai querer treinar mais extensores do joelho ou glúteo, aí coisas a ser discutidas que eu acho que não vem aqui a questão. A gente quer falar mais sobre o tronco. Tá? Um debate que isso aí abre brecha para a gente debater um pouquinho. Aí. Eles não fizeram eletromiografia, não analisaram a ativação muscular para poder falar isso. Né? Isso foi com base em outros estudos que eles estão argumentando. Na hipótese 2, a inclinação anterior do tronco menor com um calçado de LPO, ou seja, o tronco menos flexionado. Estatisticamente significativo, ou seja, o uso do calçado de LPO faz com que a pessoa desça com o tronco menos inclinado nessa população que eles analisaram. Por isso que é usado na prática o uso de calço. Mas aí vem uma questão importante, será que o uso de calço com calçado de corrida é interessante? Então abre aí uma porta para a gente debater. Mas eles falaram já que em relação ao tronco, interessante, eles debatem um pouco sobre esse assunto também, sobre aqueles pontos que foi falado na introdução. E a hipótese 3, maior profundidade, que vai descer mais a coxa com o uso do calçado de LPO. Mas não ocorreu isso. Né? Eles deram a instrução para as pessoas agacharem até a coxa paralela ao solo. Só isso, eles não tinha nada indicando até quanto eles tinham que agachar. E não houve diferença. O que houve diferença é que eles acabaram agachando a mesma profundidade devido à inclinação do tronco. Então eles inclinaram mais e conseguiram baixar mais. Então esses foram os resultados. Vamos discutir um pouquinho mais, falar um pouco sobre a limitação do estudo e depois uns pontos que até a gente aqui vai trazer para aplicar para a prática. Então é importante aí, né? Essas limitações estão descritas no estudo. Então eles falam lá que eles usaram 2D, ou seja, só olhando de lado. Então isso perde algumas informações do corpo, vista de frente, vista de cima, que são informações importantes. Mas é a limitação.
O uso de 60% apenas de um RM, tem aí um exemplo aí de uma pirâmide, né, a relação de percentual de RM e repetições. Então a gente tem 60% em torno aí, depende do cálculo que está usando, em torno de 17 repetições máximas. Não é o que eles falam que a limitação é porque na prática não se utiliza muito 17, 18, 20 repetições de agachamento com o uso de calçado de levantamento de peso olímpico. Geralmente são treinos mais pesados, né, com repetições ou próximas à máxima, ou ali para quem está treinando hipertrofia, em torno de 8, 12, 10, enfim. Esse é o que mais é utilizado na prática. Então eles falam que é uma limitação, mas futuros estudos aí, existem outros que a gente pode falar mais para frente. E a questão da amostra, ou seja, eles viram só pessoas de 20 anos que tinham experiência. Então, como será que se comporta pessoas não experientes? Como será que se comporta se analisar só mulheres e só homens que têm características morfológicas diferentes? Pessoas que têm características de movimento diferentes? São perguntas que ficam no ar. Tem outros artigos aí depois de 2012 que abordaram isso, mas até hoje tem brechas aí que quem quiser estudar fica a dica. Não é fácil, mas fica. E os pontos finais, alguns levantamentos aí que eu coloquei para a gente pensar e conversar. Então, primeira coisa, quando a gente for aplicar isso na prática, levar em consideração a inclinação do tronco numa avaliação prévia. Isso é importante. A gente tem aí 2 sujeitos agachando, um é o Tiantal, que é um atleta incrível, o agachamento dele é perfeito, é uma coisa linda de se ver. Vocês veem ali o posicionamento dele ótimo, né? Lordose, ele está super profundo e está numa posição excelente. Ali já o outro está com um calçado aí, tem um calço ali, vocês podem ver, e está com o tronco flexionado, tá, né? Perdeu a lordose. Então, esse é o que a gente vai levar em consideração de como a gente vai prescrever esse exercício. Então, a primeira coisa, a gente tem que verificar isso na pessoa que a gente está prescrevendo o agachamento. Avaliar a mobilidade do tornozelo é algo que vem mostrando bastante relação com a inclinação do tronco e lesões no joelho, uma série de fatores, né? Então, a avaliação de tornozelo tem que fazer parte do dia a dia quando a gente vai falar sobre agachamento. Não estou querendo dizer aqui que as pessoas que têm mobilidade boa do tornozelo vão agachar bem. Não é isso, tá? Isso não tem nenhum lugar mostrando que existe essa relação linear. Mas existe um debate grande e uma relação próxima daí da mobilidade do tornozelo. E é a dorsiflexão, tá, pessoal? Trazer a ponta do pé para cima. Isso que tem que ser bom. Depois a gente pode falar num outro vídeo sobre isso. Mobilidade do quadril e torácico é importante também, são 2 regiões que tem que ser verificada, a pessoa tem que ter capacidade de mobilidade. Quadril é uma articulação triaxial, se move em tudo que é lado, né? Então ela tem que ter uma boa mobilidade, extensão, flexão, abdução, rotação, tem que ser muito móvel. E a extensão torácica, é isso que a gente vai querer ver, não a flexão, a extensão, capacidade da pessoa manter essa extensão durante o agachamento. Isso influencia bastante em relação à inclinação do tronco. Analisar o calçado que está utilizando, então vem o cara lá com um neck shocks, né? Com aquele calcanhar alto lá, né? Se o calçado é bom para fazer esse exercício, né? Esse em questão, ele não seria muito indicado para treinamento de força. Isso é muito importante, as variações da posição da barra e os kettlebells, tá? Tem um artigo muito legal falando sobre a variação da posição das barras, é uma revisão longa, tá? Meio densa, mas muito bacana, posso indicar para vocês, que tem essa figura ali de desenho. E vocês podem ver ali, barra na frente, com a barra alta nas costas, a barra baixa nas costas, muda completamente a posição do tronco. Então isso é legal de vocês pensarem. E ali, como sugestão também, tem várias variações, mas o uso do kettlebell é muito legal para iniciantes, né? Então tem várias pegadas, ali tem 2 só, exemplificando, ajuda muito a controlar essa inclinação do tronco. E a gente aí não fica dependente do calço, tá? Que é um outro ponto que eu vou falar ali no final. A gente não pode ficar dependendo dessa altura do calço, senão ficar sempre, a gente tem que fazer com que a pessoa agache bem usando essas variações do agachamento. Então aí, não ficar dependendo do calço, tá certo, galera? Obrigado por estar até agora aqui conosco. Agora é momento de compartilhar, conversar e nos mandar sugestões de temas que você gostaria de saber. Vem muito mais vídeos e artigos interessantes por aí. Um abraço para todo mundo.